Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da mídia, né, esportiva de todo o Brasil, reagindo à demissão de Dorival Júnior, né, cogitando Jair Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira, né. Ele aí está sendo o nome mais falado aí e mais sugerido por todos os comentaristas. Vamos ver aí a mídia reagindo à demissão de Dorival e quem vai ser o novo treinador da seleção brasileira. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Da CBF, porque o assunto do dia, além do Corinthians, começar o Campeonato Brasileiro, mas o assunto do momento, de agora, da última hora, é a demissão de Dorival Júnior. Cícero, seja bem-vindo aqui ao SPNFC, meu amigo. Obrigado, boa noite para você, William, para os companheiros nos estúdios e para o Fã de Esportes. Nós estamos ao vivo aqui, 18 horas e 13 minutos, na porta da CBF. Foi um longo dia de plantão com toda a imprensa brasileira aqui durante toda a manhã, à tarde, agora início da noite, aguardando a notícia que, na verdade, não acabou sendo uma surpresa, né? Dorival Júnior, nessa entrevista, melhor dizendo, uma reunião convocada pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, com o próprio treinador Dorival Júnior e com o Rodrigo Caetano, diretor de seleções. O Dorival chegou aqui, a gente registrou o momento da chegada 2h10 da tarde, mas a reunião atrasou, só começou por volta das 4h da tarde e teve aí cerca de 2 horas de duração. Após essas 2 horas de duração, tinha acabado a era Dorival Júnior na seleção brasileira, como explicou rapidamente, de forma objetiva, apenas com um pronunciamento, já que não foi permitida as perguntas de nenhum jornalista. Então o presidente Edinaldo Rodrigues fez esse pronunciamento e explicou a demissão do treinador. Reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano aqui ao lado, e a CBF nesse momento anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso e novos desafios em sua carreira. Portanto, assim, agora, a partir de agora, que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou aqui nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, sim, é que vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho aí na seleção brasileira e também, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto. Tá, então, o pronunciamento rápido do presidente Edinaldo Rodrigues. A era Dorival Júnior durou pouco menos de 15 meses. Ele foi anunciado oficialmente no dia 10 de janeiro do ano passado para substituir o então técnico interino do Fluminense, Fernando Diniz. E ele sai da seleção com apenas 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 58,3% de aproveitamento e deixou o Brasil em 4º lugar nas eliminatórias sul-americanas com 21 pontos ganhos, 10 pontos atrás da líder e já classificada antecipadamente para a Copa do Mundo, a Argentina, que tem 31 pontos ganhos. Agora, depois que acabou esse pronunciamento, a gente correu atrás aqui das informações e descobrimos que mais gente saiu com o Dorival e outros continuaram na CBF. Os que saíram com o Dorival, basicamente a equipe que ele trouxe para cá, que foi o seu filho e auxiliar técnico Lucas Silvestre, o auxiliar técnico auxiliar Pedro Soteiro e o preparador físico Celso Rezende. Permanecem na CBF. O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, estava ali ao lado do presidente Edinaldo Rodrigues, vai continuar como diretor de seleções. O Juan, ex-zagueiro da própria seleção e do Flamengo, vai continuar também como auxiliar técnico. Tafarel vai permanecer como treinador de goleiros. E o Cícero Souza, meu xará, vai permanecer como gerente. Esses já eram funcionários da CBF, à exceção do Rodrigo Caetano, que veio junto com o Dorival Júnior, né? E, portanto, é esse o quadro do momento. E agora ele diz que não tem ainda nome, que a partir de agora é que vai procurar um novo treinador. Mas já tem um nome sim, e esse nome pode ser anunciado a qualquer momento
é Jorge Jesus, é o número 1 da lista, ex-treinador do Flamengo. Vitorioso em 2019, ganhou praticamente todos os títulos. Ele está atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, ainda tem contrato, mas já disse que o sonho dele é dirigir a seleção brasileira. Que se ele for contactado, já deve ter sido contactado, ele até paga a multa rescisória dele do próprio bolso para dirigir a seleção brasileira. Vamos aguardar agora os próximos passos para ver quem vai ser o novo substituto, o novo treinador da seleção brasileira, o substituto de Dorival Júnior. Tudo caminha para que seja Jorge Jesus. Voltamos aos estúdios, William. Um grande abraço para você, para os companheiros e para o Fã de Esportes. Abração para você, Cícero. Sempre bom compartilhar o vídeo aí com você, meu querido. Um abraço e um beijo no seu coração. Vamos direto ao ponto, então. Vamos direto e reto, que é o substituto, né? Tem um monte de assuntos aqui para tratar aqui no programa. Mas direto e reto. É o melhor nome na tua opção, na tua apuração? Jorge Jesus? Sim, eu andei conversando com algumas pessoas, meus amigos, que também têm acesso ao doutor Edinaldo, para saber o que a gente poderia ter como novidade, né? Porque eu ainda sou jornalista modelo antigo, eu ligo para as pessoas para perguntar o que está acontecendo. Eu não fico cair do céu, essas coisas, não tem. Então eu ligo e pergunto. E uma dessas pessoas me confidenciou o seguinte: Pascoal, o presidente da CBF foi orientado, se ele quiser um treinador que trabalha no Brasil, primeiro para ele ligar para o presidente do clube onde esteja o treinador. Estou falando especificamente de Flamengo e Palmeiras. Clubes que elegeram o Edinaldo, acabaram de eleger por unanimidade o Edinaldo. O clube, vai lá causar furdúncio no clube. Se ele quiser o Roger do Internacional, liga para o presidente do Internacional. Se quiser o Abel, liga para a Leila. Se quiser o treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Felipe, liga para o BAP, entendeu? Pelo menos, para não começar errado, já ligando para o treinador, já atropela tudo. Então, as pessoas estão tentando falar isso para o presidente da CBF. Porque, às vezes, ele não é muito receptivo a sugestões. Ele não é centralizador, ele quer fazer o que dá na cabeça dele. Ele não é muito receptivo a sugestões. E essas pessoas estão tentando convencê-lo disso. Ele tem o sonho dele... é o treinador do Real Madrid. Isso, ele já pagou mico uma vez com isso. É o sonho dele, ele sonha com... Ele não tem jeito, ele continua sonhando. Mas, assim, você vai... Como é que vai? O Real Madrid pode ser campeão espanhol, pode ser campeão europeu, e vai jogar o Mundial de Clubes com todas as possibilidades de ser o campeão Mundial de Clubes. Como é que você vai tirar? Difícil. Explica para mim, tem jeito? Não tem, fica muito mais complicado. O Jorge Jesus trabalha na Arábia, vai jogar o Mundial de Clubes. Sim. Ao que eu sei, ao que eu sou informado, o Jorge Jesus só viria depois do Mundial de Clubes. Eu te pergunto, qual o problema? De verdade. Mas tem jogo contra dois jogos. E de verdade, na atual conjuntura, desculpa até interromper. Você vai botar quem de treinador? Uma cadeira, um cone? Mas na atual conjuntura, de tudo que já foi feito, né? Você acha que tem que acelerar para ter um treinador já nos dois... Tudo bem, Equador e Paraguai estão no mesmo bolo que o Brasil ali de classificação, na pontuação ali. Acho até que o Equador tem formato... O Paraguai nem tanto, mas o Equador tem formato de jogo, tem um estilo de jogo, já tem Mas de verdade, você acha que já tem que decidir esse treinador ali para junho, para já começar um trabalho visando Copa do Mundo? Ou nesse momento vale... Porque assim, na boa... Eu sei que o Brasil tomou 4 da Argentina, foi feio, foi um papelão mesmo, foi praticamente um vexame, a forma, né? Praticamente um vexame? Né? A forma como jogou. Isso é bonzinho. Eu tô dando uma segurada aqui um pouquinho, né? Mas assim, de verdade, o Brasil vai se classificar, gente. O Brasil vai classificar em sexto e tal. Olha, a se porta for em já tá sétimo, arrombada. tem repescagem. Vou lembrar, a Nova Zelândia já está arrombada. Vou lembrar, a Nova Zelândia já está classificada para a Copa do Mundo? Sim. E que seria o grande adversário de quem seria de quem for o 7º colocado. Isso. Da repescagem. Acho que não dá. Então, mas assim, sim, a Argentina já foi para a Copa do Mundo na repescagem. Já foi. O Brasil nunca foi em repescagem. Que eu me lembro, não. Mas, Pascoal, a porta já está arrombada. Então agora não vale a pena esperar. Então não põe tranca? O cara esperou mais de um ano, colocou não põe nem uma tramelinha? Nem uma tramelinha põe na porta? Não. Eu acho que... Não tem tranca nenhuma. A não ser que seja um desses treinadores aí, eu acho que para você... Porque aí a minha ideia, eu quero ouvir vocês, que no Brasil não dá...
Primeiro, ele não vai arrumar treta com os clubes que o elegeram, porque se ele vai bater na porta do povo, por mais que ele siga a hierarquia, né, do clube, chegar no presidente, vai lá na Leila, o Abel, aí... Você tá louco? Aí vai no Flamengo, Felipe Luiz, a informação que a gente já tem é que o Felipe Luiz até já falou que não vai dar esse passo agora. E eu acho que o Felipe Luiz faz muito bem. Aí você vai no Internacional. Informação até do Berton, acabou de renovar com o Roger. Acabou de renovar. Encaminhou a renovação com o Roger já. Né? Aí, onde mais ele pode ir? Onde mais? Quem mais? O Renato está disposto. O Renato, mas será que é... Para pegar um treinador, a não ser que pegue o Renato e siga. Para pegar um treinador desse, eu acho que talvez valha a pena esperar. Posso estar errado, mas eu quero ouvir vocês aí, quero saber o que vocês pensam. Já está muito pensativo e está me chamando a atenção. Está me chamando a atenção porque ele está muito pensativo. É capaz dele ter alguma ideia diferente. Aqui, né? Ele tem ideias diferentes. Cara, assim, primeiro que me parece meio que óbvio que tanto o Jorge Jesus como o Ancelotti seriam 2 ótimos nomes. Para mim não tem muita discussão. Quem ainda acha que técnico de seleção brasileira tem que ser brasileiro, tudo bem, eu respeito, mas acho que a história recente do futebol não mostra isso. E o sucesso de outras seleções com técnicos estrangeiros também não mostra isso. Mas o Brasil é o Brasil. Até quando a gente vai ficar ostentando as 5 estrelas na camisa da seleção, achando que por si só a camisa vai andar, pela qualidade dos jogadores que é indiscutível, a seleção brasileira vai ganhar jogo, vai ganhar a Copa do Mundo? Não é mais assim. Antes a gente podia até ganhar pela qualidade dos jogadores só. Mas hoje a gente tem que ter muitas outras coisas para ganhar uma Copa do Mundo. E o técnico é uma delas. Me parece óbvio que tanto o Carlo Ancelotti como o Jorge Jesus são 2 ótimos nomes. Acho que não dá nem para comparar o tamanho dos técnicos e a qualidade dos técnicos. Não. É óbvio que o Ancelotti é um técnico muito maior e mais vencedor do que o Jorge Jesus. Não tem discussão. Mas, para mim, hoje, o Brasil deveria ir atrás do Jorge Jesus. Por quê? Concordo com você. Porque não dá para trazer o Ancelotti, não dá para ficar de novo esperando o Ancelotti para saber se ele vai ganhar ou não a Liga Espanhola, se ele vai ganhar ou não a Champions League, se ele vai ganhar ou não o Mundial. Assim, ele já deixou claro, e ele sempre deixou isso muito claro publicamente nas entrevistas, de que ele só sai do Real Madrid se o Florentino Pérez mandá-lo embora. Portanto, ele só sai do Real Madrid no meio do ano se ele for demitido. E para isso ele vai precisar perder os 3 campeonatos, que pode até ser que aconteça. Acho que hoje a Liga Espanhola parece mais no caminho do Barcelona. A Champions hoje não é o Real Madrid quem joga o melhor futebol, mas é o Real Madrid, que já ganhou tantos desses campeonatos, seja o melhor futebol. Então, assim, não dá para ficar esperando o Ancelotti, que para mim seria o melhor nome, também pela relação que ele tem com os caras. Sim. Pelo quanto vários dos jogadores da seleção amam o Ancelotti, né? Inclusive os do Real Madrid, inclusive aquele que é hoje o nosso principal nome, que é o Vinícius Júnior. Então, seria melhor? Seria. Mas não dá. Eu acho que esperar de novo o Ancelotti para aí, em junho ou julho... Julho, final. Porque é o final no fim de julho. Saber, né? Em julho, saber se ele vai topar ou não. Não, porque se ele dissesse agora, Pascoal, se ele dissesse, tá bom, onde que eu assino? Julho, eu tô pedindo demissão. Como é que a gente faz? Tamo junto, vou lá. Aí tudo bem. Eu tô com o William. Mas assim, você não tem essa garantia e o Ancelotti não vai fazer isso. Dependeria do que acontece no Real Madrid. Então, diante desse contexto, tendo o Jorge Jesus, que é um bom treinador, não é o nível do Ancelotti? Não é. Mas é um ótimo treinador, fez um grande trabalho no Brasil, conhece o futebol brasileiro muito bem, até melhor do que o Ancelotti. Sim. Eu não vejo motivos para você descartar e, mais do que tudo, quer, acima de tudo, ser técnico da seleção brasileira. Eu estava falando agora com um colega português que troca mensagens com o Jorge Jesus e falou, cara, ele quer muito. O desejo dele é indiscutível. Então, assim, ele quer. Agora, claro que tem uma questão financeira a ser resolvida com os árabes, que nunca é simples. Então, eu não vejo problemas. Só para encerrar, tem um problema que muita gente aponta como um problema, que para mim, inclusive, pode ser uma solução. Ele não se dá bem com o Neymar. Que ótimo. Que ótimo que não vai para a seleção brasileira um técnico que vai convocar o Neymar independentemente da condição física dele. Que vai ficar montando o time para o Neymar sem o Neymar estar na convocação, como aconteceu. Então, assim, é ótimo que um técnico desse esteja na seleção, porque o Neymar sabe que ele vai ter que ser profissional.
que ele não vai poder ir para carnaval, que ele não vai poder ir para o cruzeiro, que ele não vai poder fazer festa em momento que não é para fazer festa, que ele vai ter que estar em forma, que ele vai ter que estar bem, que ele vai ter que estar jogando futebol para ser convocado pela seleção. E aí, se o Neymar estiver em forma, bem, estiver voando, é a melhor coisa que pode acontecer para a seleção brasileira, porque é o cara que pode ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil, assim, não sozinho, mas é o cara que faz a diferença, é o cara que não se compara com nenhum outro jogador do Brasil, mas ele tem que querer jogar futebol e não achar que ele vai para a Copa do Mundo, mesmo que não faça nada. Questões, sim. Deixa eu já até passar a palavra ao Coutinho para trazer, para também tirar algumas dúvidas, né, com o Caê em relação a essas possibilidades. Tenho dúvidas em relação ao nome ao prazo, né? Quanto tempo vamos esperar por Jorge Jesus? É esse o plano A? Tem outro plano B? A CBF conta que, ainda que com a Champions Asiática, depois ele vai aceitar a proposta, será o treinador da seleção? E Coutinho também tem uma questão. Eu tenho uma questão porque me chamou a atenção a permanência do Rodrigo Caetano e do Juan, por exemplo, que é coordenador técnico. Vocês perceberam algum movimento? O Edinaldo falou alguma coisa, foi um pronunciamento, né? Infelizmente, aliás, registre-se isso, né? Não foi uma entrevista coletiva, foi um pronunciamento. E aí as pessoas que estão lá não têm a condição de fazer a pergunta que querem, tirar a dúvida que querem. Não é a primeira vez que a CBF usa esse precedente, e é um precedente horrível para quem trabalha com jornalismo. Sério. Eu queria saber de vocês se teve alguma questão aí, ou se vocês já conseguiram apurar, em cima do sentido... Se o Rodrigo Caetano vai ter um pouco mais de funções, né? Porque o que a gente ouvia recentemente de apuração é que o Edinaldo era muito centralizador com questões que poderiam ser divididas ali com algumas dessas figuras que eu citei. Rodrigo Caetano, Juan, pessoas que têm mais vivência de campo, né? Que têm mais condição técnica de avaliar um trabalho de um treinador, estratégia para um jogo, método de treinamento, ou se não teve nenhum movimento nesse sentido, se eles apenas vão seguir do mesmo jeito que estava antes, que aí me parece que muitas vezes são figuras decorativas ali no meio do processo. Coutinho, eu acho muito improvável que mude esse cenário, até porque as negociações com os possíveis futuros técnicos, o futuro técnico, né, as escolhas e tudo mais, foram conduzidas já, mesmo sem o conhecimento do Rodrigo Caetano. Até porque eu acho que é muito importante a gente pontuar e ponderar isso, assim, as escolhas por Ancelotti e o entendimento de que o Jorge é mais viável foram escolhas da diretoria da CBF, da figura do Edinaldo, que não passaram pelo Rodrigo. Então o Rodrigo realmente não sabia de todo esse processo, que vai ter agora uma continuidade, talvez agora daqui para frente ele participe um pouco mais da negociação, até pelo histórico dele em clube, já está habituado a esse cenário, mas a escolha e o início das conversas não passou por ele. Então eu entendo que isso vai mudar muito pouco. Sim, a figura do presidente habitualmente é muito centralizadora, a gente sabe disso, já expôs em algumas matérias. Então acho que assim, o Rodrigo, pela experiência dele, imagino que ele vai participar das negociações, mas a gente pode afirmar que a escolha, o início das conversas, não contou com a presença dele. Eu acho que me chama a atenção o fato do Dimas, supervisor, e do Juan permanecerem, porque eles foram indicação do Dorival. Então assim, eles não vinham naquela comissão de anos com o treinador, mas chegaram aqui por indicação dele. O Dimas trabalhou com ele no Ceará e o Juan no Flamengo, então tinha sim esse vínculo, mas a CBF optou por permanecer. E sobre o que a Camila perguntou, há uma convicção muito grande aqui, e também conversando com partes envolvidas também lá de Portugal, de que a parte com o Jesus é a mais simples de se resolver, questão financeira e tudo mais, porque já há uma predisposição verbalizada por ele em alguns momentos. Assim, publicamente é um desejo dele, é um sonho dele. A preocupação mesmo hoje é muito mais de que essa ruptura não seja traumática com o Al Hilal. Então acho que a única coisa que coloca em risco aí o prazo é se por acaso o Al Hilal, diante do cenário, colocá-lo na parede e falar, cara, se você for embora antes do Mundial, eu quero trocar agora já para eu ter um técnico com mais tempo. E aí que seria essa ruptura um pouco mais traumática que ele quer evitar. Mas eu acho que dentro desse cenário a questão com o Jesus é a mais simples de se resolver entre CBF e ele. Vale lembrar que a final da Champions da Ásia está marcada para o dia 3 de maio e a final da SPL, da Liga Saudita, é no dia 25 de maio, mas ali o Hilal está um pouco distante do Al Ittihad. A gente não sabe até que ponto isso, a essa altura ali, pós-final da Champions da Ásia, já facilitaria uma liberação. A CBF, a data FIFA de junho começa bem no início de junho, até por conta do Mundial. Eu prevejo ali uma convocação para essa data FIFA entre o dia 20 e o dia 25 de maio. Então, entendo que neste cenário, o Jorge Jesus, caso consiga êxito na disputa da Champions da Ásia, vai tentar com que esse litígio seja feito logo ali no comecinho de maio, para que ele já venha para cá e prepare a lista para a data de junho. Este é o cenário de momento. E sobre Rodrigo Caetano, só uma curiosidade. A gente estava aqui posicionado, aguardando a chegada do presidente
presidente Edinaldo Rodrigues para esse pronunciamento. A gente já sabia que seria um pronunciamento muito provavelmente do presidente. Chegou-se a ventilar aqui a informação de que talvez o Rodrigo Caetano viesse junto para o pronunciamento. Aí rapidamente disseram que não, mas ele estava aqui ao lado, também aqui no térreo, no saguão da CBF, enquanto Edinaldo Rodrigues anunciava a saída de Dorival Júnior. Imaginava que fosse um pacote, mas aí tem um outro lado também, né? Pacote, digo, saída de todos. Embora não vejo, no caso do Rodrigo, vejo que ele teve muitas dificuldades para trabalhar, para implementar o trabalho. E ele não estava dentro de campo. Então é preciso ir nesse sentido da análise. E é preciso ter alguém para ir atrás do treinador, né, gente? Precisa de alguém para trabalhar, para ir buscar, para conversar, tal. Isso não é a diretoria que faz, o presidente. São as pessoas da comissão técnica, né? Que tentam organizar a seleção brasileira. Tem o Rodrigo Caetano, o Cícero Souza, né? São profissionais que têm experiência na área. Eles precisam ter liberdade para trabalhar e poder executar aquilo, toda a capacidade que eles têm de organizar um clube de futebol, no caso, a seleção brasileira, que é uma outra pegada, porque você, teoricamente, é de todos os brasileiros. Tem gente que, alguns até não torcem mais, mas é aquilo que se esperava, não tem surpresa, vai atrás de um treinador e é preciso fazer um trabalho criterioso, porque não dá para ficar só testando e consultando pessoas. E tal nome, como é que foi a reação do público? Porque hoje em dia, muito do futebol no Brasil é administrado a partir de redes sociais, né? Então você vê qual foi a reação para determinado nome e age. Sim. A CBF não pode trabalhar assim. Eu acho que o Jorge Jesus, eu vejo um nome que está mais, em tese, está mais próximo. Tem um contrato, mas todo contrato tem uma porta de saída. É só abrir a porta, que tiver multa, pagar a multa e trazer o homem. Se for o caso, porque é preciso começar a trabalhar logo. Não dá para falar, olha, em setembro. Não tem essa conversa de setembro. Tem que ser, se possível, imediatamente. Primeiro que assim, não fazia sentido você demitir o Rodrigo Caetano, porque ele chega depois até do Dorival. Né? Eles até trabalharam juntos durante a carreira em clubes do futebol brasileiro, mas isso foi uma escolha pré-Rodrigo Caetano. E ele precisa ter essa liberdade para trabalhar. Né? Essa direção precisa ter, né, essa liberdade para trabalhar. Acho que é um pronunciamento que retrata muito o que é a gestão hoje da CBF. Autoritário, não abriu para perguntas, não quis nenhum tipo de questionamento. Quando o Edinaldo é o responsável por tudo que está acontecendo com a CBF e com a seleção brasileira, ele foi o cara que escolheu o Dorival Júnior. Falar sobre o Dorival Júnior é uma demissão, para mim, justa, de um trabalho... Pois não, Felipe, estamos voltando ao vivo aqui da sede da CBF, porque temos uma informação nova e importante. Como o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, fez um rápido pronunciamento e só destacou a saída do Dorival Júnior, agora nós apuramos aqui dentro, com as nossas fontes e tudo mais, não foi toda demitida a comissão técnica da seleção brasileira. Só a equipe diretamente ligada ao Dorival Júnior. Rodrigo Caetano, que estava presente, mas não se pronunciou aqui no pronunciamento do presidente da CBF, vai continuar sendo o diretor de seleções. E só mais um membro da antiga comissão técnica vai permanecer além do Rodrigo Caetano, o Juan. Ex-zagueiro da seleção, ex-zagueiro do Flamengo, ele vai continuar como um dos auxiliares técnicos da nova comissão técnica que vai ser formada a partir da contratação do novo treinador. Resta só saber agora se o Rodrigo Caetano vai participar da escolha do novo treinador, tudo indica que pode ser o Jorge Jesus, ou se a escolha é totalmente pessoal e individual do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Mas a notícia de agora é essa: Dorival Júnior foi demitido, junto com seus auxiliares diretos, seu filho e todos os outros demais membros da comissão técnica, com exceção do Rodrigo Caetano, que continua como diretor de seleções, e Juan, que vai continuar com o cargo de auxiliar técnico na nova comissão técnica que vai ser formada a partir de agora. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado pela informação. A gente ficou com essa sensação ali pela questão do pronunciamento, né? O presidente da CBF cita ali o Rodrigo Caetano, mas não ficava claro quem realmente sairia, quem ficaria
na seleção brasileira. Dona, assim, só para pegar a questão do Dorival, que eu acho que é importante, porque agora me parece o Dorival vai ficar livre no mercado. Me parece claramente que ele vai ser aquela sombra, qualquer técnico cair no brasileiro, na lista, quando sair a lista, Dorival, mesmo que não seja. E vocês dois já ressaltaram um bom trabalho que ele fez em clubes, é um cara que realmente tem respeito como um dos técnicos relevantes do futebol brasileiro. Ele ser bem sucedido nos últimos anos com Flamengo, com São Paulo, com títulos falando, mostra que hoje em dia realmente é muito difícil achar um técnico brasileiro para a seleção. Óbvio, tem outros que talvez estejam acima. A gente falou do Felipe Luiz surgindo, tem outros grandes treinadores. Mas ele estava numa prateleira alta entre os nacionais. O que ele não dar certo mostra sobre a classe de técnicos brasileiros? Eu acho que tem uma renovação acontecendo. Primeiro que o Dorival já mostrou competência em outros momentos da carreira em clube. No São Paulo, quando foi campeão, no Flamengo, quando conseguiu, e foi o único técnico que conseguiu juntar ali Gabigol e Pedro. Conseguiu extrair muito do Everton Ribeiro, também modificando um pouco o posicionamento do Everton Ribeiro. Então, assim, ele já mostrou que é um técnico competente, só que eu acho que ele é um técnico competente para o contexto de clube. Quando você tem um dia a dia ali, na questão do trabalho, em algumas declarações do Dorival, faltava, às vezes, uma agilidade maior que a necessária para você tomar decisão numa seleção. Um cuidado muito grande, por exemplo, com o Endrick. Uma fala que um erro pode ser fatal, é mais uma fala de um técnico que tem que trabalhar, às vezes, a pressão do torcedor que tem expectativa com um jovem jogador que está surgindo. Só para dar um exemplo. Então, assim, eu acho que ele vai voltar grande para o mercado brasileiro. Acho que é o primeiro treinador que cair. E olha, não duvide que pode cair já na primeira rodada, né? A gente não sabe como é que é o futebol brasileiro. Já até facilita, né? Já até facilita, né? Tem clube que até se movimenta para tentar aproveitar uma oportunidade. Talvez, pelo desgaste que ele viveu, ele também queira ficar um pouco com a família. Enfim, sobre a situação dos técnicos brasileiros, eu acho que existem técnicos competentes, sim. Mas eu acho que hoje tem uma diferença, sim, do técnico brasileiro para técnicos europeus. A unanimidade? Não. Mas eu acho que a seleção brasileira precisa descer do salto, colocar a vaidade de lado, parar de falar que ela é penta, que só ela tem 5 estrelas e tentar trazer alguém que consiga fazer um intercâmbio, que consiga agregar, que consiga trazer uma visão tática moderna, que consiga fazer com que essa geração que tem talento consiga se juntar dentro de um coletivo forte. O Tite é um técnico brasileiro. Ele não foi bem nas 2 Copas, mas no geral, na minha visão, ele fez um bom trabalho. A seleção brasileira com o Tite, ela sobrava nas eliminatórias. Sobrava. Ele é um técnico brasileiro competente, mas não tem mais clima, já tem um desgaste. Eu acho que o treinador, já falei aqui, que eu mais vejo potencial para um dia assumir a seleção brasileira, se ele quiser, é o Felipe Luiz. Só que agora são 5 meses de trabalho, né? Ele ainda está se moldando, está num processo de trabalho, né? Ele está muito engajado com essa liderança dentro do Flamengo. O momento, para mim, pede o técnico estrangeiro competente, cascudo, vitorioso, como eu falei. E eu acho que está muito claro que quem quer, quem está disponível e quem poderia melhorar a seleção brasileira, sem sonhar alto, se chama Jorge Jesus. Vamos fazer uma pausa aqui nos... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí na imprensa repercutindo tudo sobre a demissão de Dorival Júnior, né? E aí agora vem a pauta, né? Quem vai ser o novo treinador do Brasil, né? Aí cogitaram aí Felipe Luiz, já fora de cogitação. Felipe Luiz disse que vai permanecer no Flamengo. Tem Ancelotti também disse que vai permanecer no Real Madrid, não tem previsão de sair de lá, ainda mais se o Real Madrid renovar o contrato, né? Aí surgiu Jorge Jesus, né, que seria plano B, passou a ser plano A, porque é o único que está mais convicto de querer treinar a seleção. Ele deixou claro que pagaria, né, até a multa dele para poder deixar o Al Hilal e ir treinar, né, a seleção brasileira. Hein? E ele é um ótimo técnico, né, vem aí sendo pedido por muitos brasileiros. Ele passou muito tempo aqui no Flamengo, ganhando muitos títulos, e isso fez que ele ganhou muitos súditos, vamos dizer assim, né? Cativou muita gente aqui no Brasil, mostrando todo o seu potencial como técnico na seleção brasileira. E hoje ele pode se tornar aí, né? O técnico principal aí
do Brasil, e eu acredito que ele tem muito mérito para isso e que pode alavancar aí o Brasil. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.